e não vos conformeis com este mundo. Agora eu quero falar sobre... Toda vez que a Bíblia fala de mundo, entenda, a Bíblia fala de algumas coisas. E dentre as principais que Deus fala é sistema. Deus compara, na sua Bíblia, em vários aspectos, em várias palavras, em vários textos, a palavra mundo com sistema. E não vos conformeis com o sistema mundano. E não vos conformeis com o que o mundo oferece. E não vos conformeis com o que o mundo apresenta para vocês fazerem. E não vos conformeis com o que o mundo apresenta. Ou seja, tudo que o mundo como sistema nos oferece, a Bíblia diz que eu não posso me conformar, ou seja, eu não posso concordar. Eu não posso achar que está legal e falar, que beleza, maravilhoso, é assim mesmo. Não. A Bíblia diz que eu não posso me conformar com o que está no mundo, com o sistema mundano, com o que o mundo oferece, com as coisas erradas que o mundo oferece, e eu preciso fazer a diferença. Nós precisamos fazer a diferença neste mundo. Nós precisamos fazer a diferença neste sistema. Nós precisamos fazer a diferença em todos os sistemas. Nós não podemos nos acomodar e falar assim, eu não posso falar comigo mesmo, ok, tá tudo bem, me dei por vencido nesse sistema mundano. A Bíblia está dizendo que eu não posso me conformar, não posso estar de acordo. Não posso dizer assim, eu concordo, eu acho tudo legal, tudo bem. Porque eu vejo pessoas, meus irmãos, eu vejo crentes no Senhor Jesus Cristo, até crentes, né? Falando sobre algumas situações, principalmente em termos de escatologia, e por favor, eu estou prometendo, eu vivo prometendo aqui, né? Se você quiser, eu quero falar sobre escatologia, mas eu gostaria de falar para mais gente, sinceramente. Eu gostaria que o canal tivesse mais engajamento, mais inscritos, e a gente pudesse falar de escatologia, porque é um assunto tão da moda, ou seja, está tão agora, tão atual, escatologia, e é um assunto que a gente gosta de falar. Eu gosto de falar muito de escatologia, eu gosto de falar muito de profecia. Então, quando a gente pensa em escatologia, eu afirmo categoricamente, o que estamos vivendo, o que você e eu estamos vivendo, é basicamente um pouquinho do que vai acontecer no reinado do anticristo. Ou seja, tudo que está acontecendo, o sistema se levantando no mundo todo, não somente no Brasil, mas no mundo todo, é uma preparação para a nova ordem e reinado do anticristo. Então eu vejo crente falando assim, crente se conformando e se acomodando. Tem que ser assim mesmo. Jesus falou que ia ser assim mesmo, então vai ser assim mesmo, né? Só que a minha Bíblia está dizendo, e a tua Bíblia está falando também, que a gente não pode se conformar com esse mundo. Ou seja, por enquanto estamos aqui, gente. Eu vou bater numa tecla muito insistente. A igreja ainda não subiu. Nós ainda estamos aqui. Eu e você estamos aqui ainda nesta terra como igreja para fazer a diferença. Por isso que a gente não vai se conformar. Obviamente seremos perseguidos? Claro, Jesus falou. Obviamente sofreremos aflições? Evidentemente Jesus falou sobre isso. Que as aflições viriam, que as perseguições viriam, que tudo isso viria. Obviamente, os tempos passaram e você viu várias vezes o povo de Deus sendo perseguido, a igreja primitiva sendo perseguida. Você viu com o passar dos anos, dos séculos, a igreja sendo perseguida, mas você não viu uma igreja derrotada. Por favor, alguém me diga, a igreja foi derrotada? Não, porque as portas do inferno não prevalecerão e nunca vão prevalecer contra a igreja do Senhor. E nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja é perseguida, eu e você somos perseguidos, sim. Seremos perseguidos? Sim. A perseguição vai aumentar? Te apronta porque vai aumentar, só que ainda não é o fim. Não fomos arrebatados ainda. Jesus não voltou para buscar a gente ainda. Vocês estão entendendo? Então, quando a gente vê muita gente falando assim, se conformando com o que está acontecendo. Se conformando e falando assim, tem que ser assim mesmo, porque Jesus falou que eu ia sofrer mesmo, né? Então é assim. Então, falta de hermenêutica, falta de conhecimento, falta de exegese para entender que os textos, eles não podem ser confundidos. A Bíblia não se confunde. E quando a gente analisa a hermenêutica ou a exegese, do jeito que você quiser usar aí, do jeito que você quiser analisar, a gente precisa entender que cada texto tem o seu contexto. E alguns contextos não podem ser tirados ou retirados abruptamente para que a gente possa usar em todos os outros textos. O contexto de sofrimento por amor de Cristo é um, e o contexto de
não se conformar com este mundo é um contexto muito claro. E o texto continua me dando subsídios para isso. Então eu quero que você entenda. O texto fala em não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Pelo amor de Deus. O Espírito Santo está em nós. Você crê que o Espírito Santo está aqui? Digita nos comentários aí. Você crê que o Espírito Santo está aqui na terra? Está na tua vida? Está em mim? Se o Espírito Santo está em nós, se o Espírito do Senhor Deus está sobre nós, nós vamos sendo, eu e você, vamos sendo renovados a cada dia. O nosso entendimento vai ser renovado para quê? Para a gente começar a entender e começar a olhar claramente que o sistema não está brincando de ser sistema. E se a gente está entendendo, está olhando a olhos nus, gente, a gente está fazendo parte da história nesse momento. É uma história dura, cruel que está acontecendo conosco aqui no Brasil? Sim, é. Mas a gente está vendo a história se desenhar na nossa frente. A gente está vendo a história acontecer na nossa frente, diante dos nossos olhos. É surreal. Mas estamos vendo o sistema mundial. Estamos vendo o mundo começar a colocar mais do que nunca as garrinhas de fora. Tudo o que está escrito na Bíblia. E não é porque está escrito na Bíblia que eu vou falar assim, ok, está escrito, puxa vida. Não. A Bíblia continua falando que o meu entendimento vai ser renovado e eu vou experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para a minha vida nestes tempos tão difíceis. Você entende o que Deus está falando? E se estamos experimentando esta perfeita, boa e agradável vontade de Deus nesses dias, qual seria a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para mim e para você? Primeiro, que nem eu nem você pereçamos. Que nem eu nem você morramos nos nossos pecados. Que nem eu nem você sejamos condenados e possamos ir para o inferno. Percamos a nossa salvação. Essa é uma vontade tremenda de Deus para mim e para você. Só que Deus quer fazer mais coisas. Deus quer fazer coisas maravilhosas. Deus quer fazer a gente sobreviver em meio a esse sistema mundano. Não se conformando, sendo a diferença, porque o que está muito claro? Nós somos a diferença no sistema mundano. A gente não se comporta igual ao sistema do mundo. Por isso que a gente não pode se conformar com o sistema desse mundo. Você está entendendo o que Deus está falando? Se você está entendendo, coloca nos comentários aí, dê o seu like. E se você não é inscrito no canal, pode se inscrever, por favor, em nome de Jesus. Isso nos ajude muito. Então que você possa colocar no teu coração e entender que toda e qualquer pessoa que está se conformando com o que está acontecendo, literalmente não tem o Espírito de Deus sobre sua vida.